Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui, revendo conceitos com vocês. Quero revisar tudo que a gente viu na nossa aula 4 do capítulo 7, que foi a aula de termodinâmica, beleza? Quero lembrar que essa aula 4 do nosso capítulo 7, a gente estudou a primeira e a segunda lei da termodinâmica. São leis importantíssimas, que são fundamentais para todo o nosso estudo e entendimento da termodinâmica, né? do estudo gasoso envolvendo calor e por aí vai. A primeira coisa que a gente fez na nossa aula foi definir o trabalho de um gás. Lembra que o trabalho de um gás é a energia associada à variação de volume do gás. Então, é a energia em que o gás é solicitado para que ele aumente ou diminua de tamanho, certo? A gente lembra que a energia trabalho, né, a transformação de energia, o trabalho, a gente costumeiramente gosta de chamar de energia consumida, energia transformada, mas o trabalho é uma energia associada que o gás utiliza ou que é utilizada sobre o gás para que o gás aumente ou diminua de tamanho, certo? A gente fala que quando o gás aumenta de tamanho, o trabalho é positivo. O trabalho é feito pelo gás, o trabalho é positivo, certo? Quando o gás aumenta de tamanho. E quando o trabalho é feito sobre o gás, um agente externo comprime o gás, ou seja, o gás sofre uma compressão, a gente fala que esse trabalho é negativo, beleza? E a gente aprendeu 3 formas de calcular esse trabalho, né, do gás. Primeira forma é quando a gente tiver num processo isobárico. Se a gente tiver num processo isobárico, lembra que a gente pode aplicar a fórmula diretamente. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, certo? Onde essa pressão aqui, ela tem que ser em Pascal, lembra disso, certo? A variação de volume a gente sabe tem que ser em metros cúbicos, tranquilo? E o trabalho ele vai ser dado em joules, tranquilo? Lembra aí, o trabalho ele é dado em joules, tranquilo? Perfeito. Essa fórmulazinha a gente só aplica quando o processo for do tipo isobárico, ou seja, a pressão constante, certo? Ah, professor, se não for isobárico? Se não for isobárico, ele vai te dar um gráfico P por V, certo? Onde P tem que estar em Pascal também, certo? E o volume tem que estar em metros cúbicos, tranquilo? Metros cúbicos. E a gente vai ter que o trabalho é a área do gráfico abaixo da linha que representa essa transformação no gás. O gás está saindo do ponto A e indo para o ponto B, por essa linha em vermelho aqui, certo? Então, toda essa área rachurada aí em amarelo, ela matematicamente é igual ao trabalho, certo? Que o gás, a energia, né, associada ao trabalho do gás, para ele ir do ponto A até o ponto B. Lembrando, o trabalho é positivo quando a gente tem um aumento de volume. O trabalho é negativo quando a gente tem uma diminuição de volume. A gente e o gás, no caso, certo? E uma terceira forma de se calcular o trabalho é quando a gente tiver em ciclos, né? Quando o gás operar em ciclos. Por exemplo, ele parte do ponto A aqui, ó, ele partiu do ponto A, vai para o ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto D e assim ele retorna para o ponto A. Se for um ciclo, essa área interna aqui, ó, essa área interna do ciclo vai me dar exatamente, ou essa área vai me dar exatamente o nosso trabalho, tranquilo? O nosso trabalho, beleza? Não esquece disso. São as 3 formas de calcular o trabalho. E lembra que o trabalho é sempre dado em joules. E aí eu digo sempre que o trabalho ele é diretamente proporcional à variação de volume. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Se a variação de volume é positiva, o trabalho também é positivo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Foi o que a gente viu agora. Se o gás aumenta de tamanho, o trabalho é positivo. Se o gás diminui de tamanho, o trabalho é negativo. Tranquilo? Então isso aí foi a primeira definição do trabalho. Aí eu quero ir avançando para que a gente consiga aí seguir. Agora eu vou para de fato a primeira lei. E dentro dela eu vou explicar a vocês aquela historinha de variação de energia interna, né? Vamos embora. Galera, falando agora da primeira lei da termodinâmica, antes de chegar nela, eu quero lembrar vocês a variação de energia interna, não é isso? A energia interna em si, ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. A energia interna é a energia da vibração da molécula, né? Do gás. Quanto mais vibração essa molécula tem, mais energia interna ela tem. E o medidor dessa vibração, dessa energia interna, é justamente a temperatura, né? Quanto mais temperatura, mais vibração. Então a gente cria uma nova grandeza física que é a variação da energia interna. A gente escreve que a variação da energia interna ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura for positiva, a variação da energia interna é positiva. Se a variação de temperatura for negativa, a variação da energia interna também é negativa, certo? Se a temperatura não variou, ou seja, a variação de temperatura for zero, a variação de energia interna também é zero, certo? Um é proporcional ao outro aí. Então, a gente tem essa noção de que a energia interna varia quando a temperatura varia, certo? E a gente, com essa grandeza, variação da energia interna, a gente cria justamente a primeira lei da termodinâmica, que é essa relação daqui, onde ela fala que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, onde o calor é o calor que o gás recebe ou que o gás perde. Trabalho é a energia que o gás utilizou para aumentar ou diminuir o seu tamanho, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fala muito do seguinte, ela fala assim, ó, todo o calor que o corpo, que no caso o gás, recebe
ou perde. Uma parte disso é utilizada como trabalho, para aumentar ou diminuir tamanho, e a outra parte é utilizada para variar a temperatura do gás, ou seja, para o gás armazenar no seu interior com essa energia interna, certo? E a gente tem que lembrar dos sinais dessa primeira lei. O ΔU ele é positivo, certo? A variação da energia interna é positiva quando a variação de temperatura é positiva, ou seja, quando a temperatura aumenta. A variação de energia interna ela é negativa quando a temperatura diminui, ou seja, quando a variação de temperatura é negativa. E a variação de temperatura é zero quando a variação de energia interna também for zero, beleza? O calor é positivo quando a gente tem ganho de calor, quando o gás recebe calor. E o calor é negativo quando o gás perde calor, ou seja, quando o gás perde calor para o meio externo. Tranquilo? Beleza. E o trabalho aí, a gente lembra, o trabalho é positivo quando a gente tem aumento de volume e o trabalho é negativo quando a gente tem diminuição de volume, certo? Aumento de volume positivo, diminuição de volume negativo. E uma coisa que também que é válido ressaltar, esse menos aqui, ó, esse menos aqui é da fórmula, não esquece, certo? O menos é da fórmula, não é do trabalho, é da fórmula. Beleza, galera? E aí eu lembro que em aula a gente aplicou essa primeira lei da termodinâmica para várias transformações gasosas, né? A gente aplicou para a transformação isobárica, a gente aplicou para a transformação isotérmica, a gente aplicou para a transformação isovolumétrica, a gente aplicou também para a transformação adiabática, certo? Então tudo isso aí a gente viu. E eu quero frisar que essa parte da aula é importantíssima. Então, cara, teve dúvida, e ela é bem longa, bem intensa, teve dúvida, cara, conversa comigo, ou então reassiste o trechinho da aula, porque essa aplicação vai ser diretamente feita nas questões, nos gráficos, nas noções de transformação. Então é importante você lembrar. Essa primeira lei aqui a gente pode aplicar para várias transformações, tranquilo? Aí eu quero só falar uma coisa rapidinha que eu falei em aula, que é da transformação adiabática, certo? Na transformação adiabática é uma transformação rápida, onde o calor trocado é zero. Lembra disso, fera? Quando o calor trocado é zero. E aí no processo adiabático, como o calor é zero, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente entende que ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Não foi isso que a gente viu? Na primeira lei da termodinâmica, quando o processo é adiabático. E isso aqui traz aquele princípio da compressão e da expansão adiabática, né? A gente lembra que na compressão adiabática, o trabalho ele vai ser negativo, que é uma compressão, diminuição de volume. Aí o menos do trabalho com o menos da fórmula vai dar mais. E aí quer dizer que quando a gente comprime o gás, seja o trabalho é negativo, o ΔU vai ser positivo, ou seja, vai ter um aumento de temperatura, certo? Em contraponto, na expansão adiabática, ou seja, na expansão adiabática, quando o trabalho é positivo, eu vou até escrever aqui, ó, ΔU é igual a menos o trabalho. Lembrando que eu chego nessa fórmula aqui porque o calor é zero, né, no processo adiabático. Aí fica apenas ΔU igual a menos o trabalho, não é isso? Para essa aqui ou para essa aqui, tanto faz, né? E aí, na compressão, como é negativo aqui, ó, como é negativo esse trabalho, como negativo da fórmula fica positivo. Por isso que na compressão, o ΔU é positivo, ou seja, aumenta a temperatura. Em contraponto, na expansão o trabalho é positivo. Então fica o positivo com o negativo da fórmula, que vai dar negativo, obviamente. Então quer dizer que o ΔU vai ser o negativo do trabalho, ou seja, o ΔU vai ser negativo. Se o ΔU é negativo, o que é que eu posso afirmar com certeza? Se o ΔU é negativo, eu posso dizer que na expansão, porque o trabalho é positivo, né? Na expansão ocorre uma diminuição do ΔU. Se o ΔU diminui, a temperatura dispara. A temperatura ela vai diminuir bastante, certo? Ela vai lá para baixo, ela realmente vai lá para baixo um valor e o gás ele fica muito gelado, tranquilo? Então só frisando, a gente fez em aula, né? Mas só frisando, numa expansão adiabática a temperatura do gás diminui. E numa contração adiabática, a temperatura do gás aumenta, certo? E lembrando, todo processo adiabático é um processo rápido, certo? Não esquece esse processo rápido. Beleza, galera? E eu peço a você que revise a aplicação da primeira lei no processo isotérmico, isovolumétrico, isobárico e, por fim, a adiabática que a gente viu aqui, mas só para frisar com vocês, tranquilo? E agora eu finalizo a nossa revisãozinha aqui bem rápida, vendo as máquinas térmicas, galera. Segunda lei da termodinâmica, vamos lá. Galera, falando agora da segunda lei da termodinâmica, certo? Na segunda lei da termodinâmica, a gente aprendeu que foi determinado, lógico, empiricamente, né, através de várias observações, que o calor ele flui do corpo quente para o corpo frio. Aproveitou-se disso para a inserção de uma máquina térmica aí nesse fluxo de calor, né, no meio desse fluxo de calor, para que essa máquina térmica com o gás ali dentro, ela consiga, esse gás consiga receber esse calor e executar trabalho. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela fala muito disso, ela fala desse processo cíclico, que é uma máquina térmica que recebe calor de uma fonte quente, usa boa parte desse calor para movimentar algo, certo? Em formato de trabalho,
o gás aquece, aumenta de tamanho e aí ele movimenta algo, certo? Porque se o gás aumenta de tamanho, ele está ocupando mais volume e aí a gente pode fazer com que ele movimente algo, certo? E o restante do calor que não foi utilizado é desperdiçado para a fonte fria, certo? Essas são as máquinas térmicas em formato de motor, não é isso? A gente sabe que a fonte quente, ela está numa temperatura que a gente chama de temperatura quente, a fonte fria está numa temperatura que a gente chama de temperatura fria. O calor que vem da fonte quente, a gente chama de calor quente, certo? Vulgarmente, a gente chama de calor quente. E o calor que é desperdiçado, a gente chama de calor da fonte fria, certo? Calor frio, beleza? E o trabalho a gente chama de W ou então a letra grega tal, né? Que a gente está acostumado, certo? Isso aí que a gente determinou agora é justamente a ideia central de toda a máquina térmica, certo? A máquina térmica, ela recebe energia térmica e converte parte dessa energia térmica em energia mecânica, certo? Trabalho para movimentar algo e o restante que ela não usa, ela joga fora, certo? Isso é a máquina térmica motor. O refrigerador, ele faz um processo inverso, né? Ele pega o calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Isso é um processo não espontâneo. Se é um processo não espontâneo, eu tenho que gastar energia para isso acontecer. Certo? Eu tenho que gastar energia para isso acontecer. E é justamente, a gente tem que injetar trabalho no refrigerador, tranquilo? Então é importante a gente definir isso. Todas as máquinas térmicas, elas operam em ciclos, certo? E esse ciclo nunca pode ter um rendimento de 100%. Lembra que a gente viu em aula? O rendimento nunca pode ser 100%. Para o rendimento ser de 100%, a temperatura fria deveria ser zero absoluto. Isso é impossível, né? A gente sabe disso. Então, nunca uma máquina térmica converte calor integralmente em trabalho. Nunca. É impossível que o rendimento de uma máquina seja 100%. E lembra que o rendimento é justamente o quão efetiva essa máquina é, né? O quão boa essa máquina é, o quão boa ela trabalha, né? A gente viu na aula da gente as 3 fórmulas do rendimento. A gente também viu a fórmula de potência e também viu a situação de Carnot, né? Que era a máquina, a melhor máquina possível é a de Carnot, certo? A gente vai deixar essa parte aqui para o final do vídeo, mas só quero frisar, toda máquina térmica, sendo motor ou sendo refrigerador, ela obedece sempre essa relação. Calor da fonte quente é igual a calor da fonte fria mais o trabalho, né? A gente viu isso, ó, calor da fonte quente, a gente viu isso, né? Calor da fonte quente é o calor da fonte fria mais o trabalho associado a essa máquina, certo? Essa relação é verdade tanto para o motor como também para o refrigerador, certo? Inclusive em aula a gente usou bastante essa relação, né? De calor frio mais trabalho é o calor quente. Tranquilo? E lembra, o refrigerador, ele pega o calor da fonte fria e joga para fora, joga para o meio ambiente, que é a fonte quente, certo? O refrigerador, o ar-condicionado são todas aí máquinas térmicas que funcionam seguindo a segunda lei da termodinâmica, refrigerando, certo? É importante a gente perceber isso. Beleza, galera? Eu vou só no finalzinho dessa revisão aqui pra gente ir para lá para as formulazinhas e a gente finalizar nossa revisão de hoje e falar de Carnot, né? Vamos lá. Galera, finalizando nossa aula de hoje, quero só lembrar com vocês o rendimento das máquinas, não é isso? Bom, o rendimento é quanto a máquina é boa para fazer aquele trabalho, né? A gente pode calcular o rendimento pelas 3 relações que a gente viu em aula, certo? E eu quero lembrar que essas 3 relações que a gente viu em aula, elas vão sempre dar o mesmo valor, elas sempre vão ser verdade se a máquina já respeitar a termodinâmica, certo? A segunda lei da termodinâmica. Se a máquina já respeita, essas 3 relações vão me dar sempre o mesmo resultado, certo? E a gente também tem que lembrar que a máquina respeita a segunda lei da termodinâmica quando ela opera abaixo do ciclo de Carnot, né? Ou então opera segundo o ciclo de Carnot. Ela está respeitando a segunda lei da termodinâmica, certo? E eu posso calcular o rendimento dela por qualquer uma dessas 3 formulazinhas daqui, certo? Lembra aí. E eu quero também frisar que as temperaturas sempre tem que ser em Kelvin, né? Tem que sempre ser em Kelvin, certo? Não tem para onde correr. Aí eu quero falar da potência da máquina, que é a rapidez com que a máquina executa trabalho, né? E a gente calcula aqui, ó, a potência da máquina em watts é trabalho sobre o tempo. Lembra que a potência ela vai ser dada em watts, certo? O trabalho a gente sabe que ele é dado em joules. E o tempo, obviamente, se é em watts a potência, o tempo tem que ser em segundos, certo? Não esquece disso não, por favor. Tranquilo? Beleza? E por fim, a gente viu uma coisa importantíssima, que é o ciclo de Carnot. E aí Carnot foi um cientista francês que ele determinou a melhor máquina possível, certo? E ela opera segundo os ciclos também, só que os ciclos que ela tem que operar respeitam 2 transformações. São 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. De A para B aí é uma transformação isotérmica, de B para C é uma transformação adiabática, de C para D é uma transformação isotérmica, e de D até A voltando é uma transformação adiabática. Isso é a melhor máquina possível. Ela funciona segundo o ciclo de Carnot, tranquilo? E aí eu quero também lembrar vocês que
uma máquina ela só funciona se o rendimento geral da máquina for menor do que o rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot a gente normalmente calcula por essa relação daqui, ó, que é a mesma que tem aqui, certo? É a mesma que tem aqui. Calcula temperatura fria sobre temperatura quente e aí subtrai esse resultado de 1 aí, a gente subtrai e sai o rendimento, certo? Esse rendimento é o máximo possível de qualquer máquina, é o rendimento de Carnot, certo? E quando a gente calcula o rendimento da máquina por essas outras duas formulazinhas aqui, ó, trabalho sobre calor quente ou então 1 menos calor frio sobre calor quente, a gente sabe que o rendimento por aquelas duas formulazinhas tem que dar menor sempre do que o rendimento de Carnot. Aí lembra o que eu disse em aula, se a máquina já respeita Carnot, se ela já funciona obedecendo a segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que as três formulazinhas de rendimento dão o mesmo valor, certo? Mas se ele perguntar a você, cara, essa máquina existe ou não? Essa máquina respeita ou não? Aí tu calcula o rendimento de Carnot e calcula o rendimento usando uma das duas fórmulas, dessas duas primeiras fórmulas aqui. Quando você achar o resultado, Carnot sempre tem que superar as outras duas. Sempre, sempre, certo? Calculou por uma daquelas duas fórmulas lá em cima, calculou por Carnot e compara. Carnot tem que ser maior do que as duas fórmulas lá em cima, tranquilo? O valor de Carnot sempre é maior. E aí, se o valor de Carnot for maior, então é porque a máquina respeita a segunda lei da termodinâmica, está trabalhando segundo o ciclo de Carnot e está tudo certinho, tudo bonitinho, beleza? É o tipo de questão muito comum, tranquilo? Peço também que vocês dêem uma pesquisadazinha aí sobre entropia e dêem uma pesquisada também aí sobre capacidade calorífica de um gás. É bom a gente saber disso, pelo menos aí na química, certo? O professor vai te falar muito disso na química, certo? Mas é importante a gente saber, é importante a gente correr atrás desse conhecimento, não esperar nunca que o professor veja, sempre a gente está sendo proativo, tranquilo? Vai dar tudo certo, galera? Qualquer coisa, conversa comigo, certo? Um cheiro a todos. Se você assistiu o vídeo nessa semana, a gente está entrando de recesso. Bom recesso para você, bom descanso. E a gente volta com tudo na primeira semana de agosto, aí já com elétrica. Vamos embora. Cheiro a todos.